Bom, vamos dar uma caminhadinha em Mateus 8 e ver um pouco desses milagres, para a gente ver como é que Mateus vai descrever essa autoridade de Jesus, esse poder de Jesus, e isso vai enriquecer e vai abrir um pouco os nossos olhos para a gente ver do que a gente está falando. Logo no início, tem a cura do leproso, nos 4 primeiros versos de Mateus 8. Um leproso se aproxima dele, ele se prostra diante de Jesus, é uma atitude de reverência, ele o adora. Esse termo adorar, ele é assim, não necessariamente é uma adoração de quem está diante de algum deus. Esse termo também era usado quando a pessoa estava diante de um rei. Então a gente pode necessariamente dizer ali que a pessoa estava reconhecendo em Jesus a figura divina, mas com certeza estava reconhecendo em Jesus a autoridade para fazer aquilo que ele estava pedindo. E ele diz assim: se queres, podes me curar. E aí Jesus diz assim: quero, fica limpo. Muito mais do que a mostra de que Jesus poderia curar um leproso. Tem uma questão que é importante, que é a questão do toque de Jesus. Esse toque de Jesus é que, para o judeu que está lendo isso, causaria arrepios a princípio. E aumentaria mais ainda o assombro com aquilo que está acontecendo. Por quê? Uma pessoa nunca tocaria em um leproso. O leproso, quando ele entrava numa cidade, ele tinha que gritar: leproso, 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 para as pessoas saberem que ele, leproso, estava entrando na cidade ou chegando perto de outras pessoas, para que as pessoas pudessem se afastar. O fato de Jesus chegar perto dele já seria um assombro. Quando Jesus o toca e diz assim: quero, fica limpo, na lei judaica, na lei mosaica, se a pessoa tocasse o leproso, ele ficaria impuro cerimonialmente. Ele teria que se afastar da comunhão, se afastar das pessoas, sair fora da cidade e esperar um tempo, que seria o tempo da purificação, para ver se ele não pegou lepra também. E só depois desse tempo é que ele poderia retornar para dentro do convívio com as pessoas, voltar a oferecer sacrifício e por aí vai. Então ela ficaria cerimonialmente, socialmente impura. Só que o que acontece é o contrário. Quando Jesus toca o leproso, não é Jesus que fica impuro. O poder de Deus é tamanho que o leproso é que fica puro. E ninguém duvida disso. Ninguém pode acusar Jesus: olha, tocou o leproso, agora vai ter que cumprir a cerimônia, ficar em um tempo isolado, vai ficar em isolamento, de quarentena. Nada disso. As pessoas olham para o leproso e falam assim: cadê o leproso? Não existe mais. O leproso está curado. Então esse toque de Jesus é muito forte para a cultura deles, e Mateus está deixando isso bem claro. Olha, Jesus, ele não tem só autoridade, tudo que ele toca, em vez dele se contaminar, o que ele toca fica limpo. Depois disso, versos 5 a 13, a gente tem a cura do servo do centurião. E aí também tem uma coisa impressionante, que esse centurião é romano. Não seria natural para o judeu atender um centurião. Não seria natural nesse ponto. Só que quando Jesus entra em Cafarnaum, diz o texto que o centurião chega para ele e fala assim: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E aí Jesus diz assim: não, eu vou lá curá-lo. Já citamos aqui, né, esse texto. Eu vou lá curá-lo. E o centurião diz: não, 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 não. Eu não sou digno que você entre na minha casa. E fala assim: olha, eu também tenho pessoas ao meu encargo, debaixo de minhas ordens, e eu digo assim: vá lá, e a pessoa vai. Eu digo assim: vem cá, e a pessoa vem. Então eu reconheço a sua autoridade, e se você só falar, eu sei que o meu servo vai ser curado. Essa atitude do centurião é tão forte que Jesus mesmo reconhece e diz assim: nem mesmo em Israel eu achei uma fé como essa. De tão forte que isso foi. E isso mostra também, ao ele atender o centurião, mostra também, e Mateus está querendo deixar isso bem claro, que as nações também estão no plano redentivo de Jesus. Então as nações não estão de fora. Naquele momento Jesus estava dando atenção a Israel, mas vai chegar no final de Mateus e Jesus vai dizer assim: ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os, batizando-os. Então isso fica muito claro, mas desde já Mateus já está querendo mostrar: olha, o plano de redenção é para todos. E sim, o inimigo, a nação opressora, o centurião romano, ele também é alvo da graça do reino de Deus. Bom, e a gente dá sequência aos milagres do capítulo 8, e nos versos 14 e 15, a gente vê Jesus curando a sogra de Pedro. Eles estão dentro da casa de Pedro, ela está ardendo de febre, Jesus a toma pela mão e ela pronta, fica curada na hora e passa a servi-los. Não tem nem aquela convalescença, não. Já levanta e passa a servi-los porque está tudo bem. Versos 16 e 17, já citamos aqui, Jesus é trazido a ele várias pessoas endemoniadas, enfermas,
E aquele texto que já citei que diz assim, que Jesus meramente pela palavra curou a todas. E tem no verso 17 uma informação importante que nós vamos ver daqui a pouco o porquê disso. Que Jesus curava e libertava para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Então tem um coeficiente importante nessa questão do cumprimento das profecias nas curas e nos milagres. Depois disso, Jesus vai conversar ali com pessoas que queriam segui-lo, e aí vai dizer assim, olha, não é só porque eu estou fazendo milagre que eu sou esse mestre aí que vocês vão querer seguir, não. A coisa é um pouco mais complicada, e na verdade não são pessoas que querem me seguir, eu é que chamo os meus discípulos. Era um processo um pouco diferente do normal aí, do discipulado naquela época. E aí eles entram no barco, versos 23 a 27, e eles saem e enfrentam uma grande tempestade. E nessa tempestade, eles despertam Jesus e falam assim, Jesus, nós vamos morrer aqui. Jesus levanta e acalma a tempestade com só uma voz de comando. Ele fala e a tempestade para na hora. E isso deixa eles com assombro. E essa expressão, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Quer dizer, ele já havia feito milagres de cura, ele já havia expulsado demônios. Ah, legal, tudo bom. Mas dizer para a tempestade parar e ela parar, dizer para o mar se acalmar e ele se acalmar, isso nunca foi visto. Isso não tem precedente histórico nisso. Então, eles ficam realmente estupefatos. E aí logo vão para a terra dos Gadarenos, Gadara, essa região de Gadara, e aí vem esse episódio da libertação do Gadareno ou dos Gadarenos. Aqui é uma pequena diferença entre relatos. Mateus é um que fala que são 2 Gadarenos. Isso a gente não vê em Lucas e Marcos, quando é um gadareno só. E aqui não há uma discrepância assim que tem gente que pode levantar, dizer que isso quer dizer que foram alterados os relatos. Não, isso só mostra que, na verdade, é mais fidedigno ainda. Não houve manipulação, eles estão escrevendo em momentos diferentes, eles estão escrevendo em lugares diferentes os seus livros, Mateus, Marcos e Lucas e também João, né? Eles vão contar a mesma história, às vezes com pequenos detalhes diferentes, talvez os outros que falam que é um gadareno só, talvez estivessem com um deles em mente, e aí, talvez aquele gadareno foi mais significativo do que o outro, e ficou marcado mais a história por causa daquele gadareno, e eles acabaram deixando de lá o outro. Só conjecturas, não interessa muito, mas interessa aqui essa questão. Quando Jesus tem o embate ali verbal com os demônios, eles são muitos demônios, ele fala assim, é legião, meu nome é legião. Legião é um agrupamento de exército romano que tinha milhares de soldados. Então isso mostra que já era muito demônio dentro daquela pessoa. E quando eles veem Jesus, eles dizem essa expressão, ó Filho de Deus, vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Olha só que interessante, os próprios demônios sabiam quem Jesus era, sabiam que ele era o Filho de Deus, expressam isso, e eles sabem também o fim deles. Eles sabem que vai chegar o dia que eles vão ser aniquilados. Só que parece que eles tinham noção de que ainda não era chegada essa hora. Ainda tinha alguma coisa para acontecer na história aí da humanidade. E aí eles dizem, vieste nos atormentar antes do tempo? Já chegou a hora, Jesus? Não, pera, não está na hora ainda não. E aí Jesus manda eles para os porcos, e para dentro dos porcos, e os porcos caem de desfiladeira abaixo e morrem, e o pessoal fica atônito. E por que eles mandam Jesus embora da terra? Né? Os porqueiros foram lá, avisaram o pessoal da cidade, eles vieram e falaram assim, Jesus, eles pedem Jesus, vai embora, nós não queremos você aqui. Olha, aqueles gadarenos, eles não conseguiam controlar aqueles gadarenos. Os gadarenos, eles ficavam nos sepulcros, qualquer pessoa que passava perto, eles agrediam, eles colocavam correntes, eles arrebentavam as correntes, eles não conseguiam controlar aqueles gadarenos. Agora estava ali alguém que tinha mais poder do que os endemoniados. E eles se assustam com isso. Olha, se nós não conseguimos controlar os gadarenos, agora é que nós estamos com medo mesmo, que chegou um muito mais poderoso que os gadarenos. E eles, em vez de olharem para aqueles gadarenos sãos, eles ficam com medo do poder de Jesus e pedem Jesus para ir embora. É uma reação que nem sempre a gente vê, né? Nem sempre os milagres vão gerar uma reação de fé e de entrega. Muitas vezes os milagres também endureciam o coração daqueles que não tinham o coração preparado para crer. Bom, vamos entender então os milagres. Qual que é o significado desses milagres na questão bíblica, teológica, para a gente poder extrair mais ensinamento daquilo que Jesus está fazendo? Bom, em primeiro lugar, a gente já viu, né, na mensagem anterior, lá em Mateus 8, 16, 17, que Jesus fez aqueles milagres para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Agora, o que é isso? Então, a gente vê
que em Isaías, cura e libertação são ações do ministério do Messias. Aquilo que o Messias viria fazer está embutido também, não era só morrer pelos nossos pecados, não era só ensinar coisas sobre o reino, os milagres também faziam parte disso. E alguns textos vão nos ilustrar bem. Ó. Isaías 53:4. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Aqui está falando sobre o servo sofredor. Isaías 61, é um texto que Jesus leu na sinagoga lá em Cafarnaum. Ele diz assim, que o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, mas enviou-me também a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Jesus veio para isso. Isaías 29:18 diz assim, naquele dia, está falando desse dia da visitação do Messias, os surdos ouvirão as palavras do livro e os cegos, livres já da escuridão e das trevas, as verão. Foi esses textos que Jesus vai citar, texto de Isaías, quando João Batista estava preso, e aí ele manda os seus discípulos interpelar Jesus e diz assim, olha, você é o que nós devemos esperar mesmo ou tem algum outro que vem por aí? Você é o Messias ou você também, como eu, está só preparando o caminho para o Messias que vem? E aí Jesus vai e traz aqueles discípulos para o meio da multidão e cura vários enfermos. Fala assim, vem cá, olha só o que eu estou fazendo. E cura vários enfermos, liberta pessoas e fala assim, vai lá e volta e fala para João Batista o que é que vocês viram. E aí ele cita uma passagem de Isaías, dizendo assim, sim, eu sou o Messias, eu estou cumprindo aqui aquilo que o Messias veio para fazer. Então nos evangelhos, essa ideia do Messias não é só uma ideia de vicária. Nos evangelhos, Jesus não é apresentado só como o cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo. Só a obra da cruz. Não. A obra de Jesus é muito mais ampla. A obra de Jesus, sim, ela vai culminar na cruz, no sacrifício substitutivo, mas também a cura e a libertação, os milagres, vão fazer parte de toda essa obra de Jesus nos evangelhos. Então, não são só para chamar a atenção das pessoas. Né? Os milagres são muito mais do que isso, vem para confirmar tudo aquilo que Jesus estava fazendo e que envolvia a chegada do reino de Deus. Bom, outra coisa em relação a entender os milagres tem a ver com o senhorio de Jesus. Ou seja, esses milagres vão mostrar que Jesus é o Senhor. Senhor sobre todas as coisas, não é Senhor só sobre enfermidades. Por isso que Mateus faz questão de mostrar que Jesus acalma a tempestade lá em Mateus 8. Ou seja, ele não era só um curandeiro, como a gente já citou. Ele era o Criador, e como Criador, João vai mostrar isso, né, que ele é o Criador, todas as coisas foram criadas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Como Criador, ele tem autoridade sobre a natureza, então não resta dúvida disso. Jesus tem autoridade plena sobre os demônios. Os demônios chegam a reconhecê-lo, acabamos de ver isso lá no episódio dos Gadarenos, eles reconhecem, ó Filho de Deus! E ninguém podia deter o gadareno, mas Jesus só com uma palavra. Ele diz assim, sai dele, vai para os porcos, ponto. Então toda aquela legião, milhares de demônios saem na hora. Eles não ficam pestanejando, eles não ficam fazendo força, eles saem na hora. Tamanha a autoridade. Jesus é Senhor. O reino de Deus chegou. O rei chegou e como rei, ele é Senhor. E ele não é só Senhor sobre um pedaço de terra. Ele não é só Senhor na esfera espiritual. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Por isso ele manda a tempestade parar e ela para. Por isso ele manda o demônio sair e ele sai. Ninguém resiste à palavra do Senhor. Isso é fantástico. Isso é muito claro naquilo que os evangelistas estão querendo dizer. Então os milagres vão mostrar essa autoridade que Jesus tinha sobre todas as coisas. Animadas, vivas e inanimadas. Coisas da natureza, físicas ou espirituais. Ou seja, os milagres mostram que Jesus é Senhor. Ponto final.